Olá a todos, eu me chamo Felipe Moraes e eu irei falar sobre o desenvolvimento de cenários utilizando Shape Grammars. No decorrer da apresentação, falarei um pouco sobre a geração de conteúdo procedural, o que é a geração de conteúdo procedural, algumas áreas de aplicação, técnicas utilizadas para alcançar, é, esse tópico, e exemplos de geração de conteúdo, também de forma procedural. A partir daí eu vou falar sobre Shape Grammars. No caso, vou definir o que são as shape grammars, apresentar exemplos, operações elementares e, enfim, falar um apanhado geral sobre as shape grammars. E então vou trazer uma implementação e uma demonstração de shape grammars no Unity, como é possível fazê-las, desenvolvê-las, formas de pensar no seu projeto em termos de código, enfim, serão discussões que irei apresentar durante essa sessão. Ok, falando especificamente da geração de conteúdo procedural, podemos então pensar o que é a geração de conteúdo procedural, e irei chamar a partir de então de PCG. No caso, o PCG é a geração de um conteúdo criado por meio de um software a partir de especificações de designers e também especificações internas do próprio software. Por exemplo, se eu tenho um software que o objetivo dele é criar diversas árvores, estilos e tipos de árvores distintas, especificações interessantes que o designer poderia fornecer para o software seria a densidade de folhas, talvez a densidade de galhos, a cor das folhas, tamanho das raízes, esse tipo de coisa. Então seriam especificações do design. Todavia, haveria também especificações do próprio software para alcançar esse objetivo, para fazer as árvores propriamente ditas. Então, é um combinado dos dois. O conteúdo, o conteúdo que é gerado pela PCG, ele é o artefato que a gente quer criar e ele pode ser diversas coisas. Olha aqui alguns exemplos simples, mas pode ser muito mais coisa do que o que está listado aqui. Podemos criar proceduralmente texto, texturas, áudio, cenários, personagens, comportamentos, enfim, é possível criar diversas coisas de forma procedural, seguindo eventualmente algumas técnicas já conhecidas e eventualmente é necessário o próprio desenvolvedor pensar em técnicas para um problema em particular. A PCG ela tem aplicação em algumas áreas, na verdade em diversas áreas, mas eu elenquei aqui algumas, mais por conta dos exemplos. Em particular, vou apresentar alguns exemplos em filmes, jogos, simulações físicas. E simulações físicas eu deixei em destaque, mas ela pode entrar em outros contextos, Pode entrar em jogos, por exemplo, pode entrar em filmes também, por exemplo, e pode entrar em propósitos em que você de fato quer fazer uma simulação física para algum fim mais específico, como a construção de uma barragem, por exemplo, você quer simular os fluidos, esse tipo de coisa, também é possível nesse sentido. E na arquitetura, planejamento urbano e outras áreas. Por exemplo, aqui tem um exemplo de geração procedural no filme do Senhor dos Anéis, em que toda essa multidão que vocês conseguem ver, ela foi gerada proceduralmente. Tem esse link aí nas fontes que explica em mais detalhes, mas é uma coisa bem interessante. Bem, outro exemplo de aplicação, isso aqui é um pouco mais próximo do que a gente vai ver em termos de shape grammar, o desenvolvimento de estruturas a partir de uma gramática, Vamos dizer assim. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas mais para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ele tem um algoritmo que gera proceduralmente espécies de árvores, vamos dizer assim, certo? Vocês podem ver os passos interativos. Ele também mostra algumas estruturas geradas a partir desse programa dele. Eu irei colocar na descrição do vídeo, provavelmente, os links utilizados na apresentação, ou então a própria apresentação com os links, acho que eu vou fazer assim mesmo. E aí vocês podem acompanhar se for de interesse de vocês.
Tá? É só um exemplo do que é possível fazer. O detalhe é que não há um ser humano colocando bloquinho por bloquinho para criar esses cenários. O que foi feito para desenvolver isso foi um conjunto de regras foram especificadas a partir de um conjunto de recursos que o software tem, né, formas básicas, vamos dizer assim, e a partir dessas regras e formas é possível especificar, o design pode especificar regras para criar as estruturas mais complexas que ele almeja. Deixa eu mostrar mais um exemplo. Essa aqui é a construção de um edifício. Mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? Ah, ué, ok. Aí, enfim, aqui é um exemplo de simulação. Simulação, em particular, existem muitos exemplos, para falar a verdade, mas aqui foi um que eu escolhi ao acaso, mas o comportamento desse fluido ele é procedural, né? Há um conjunto de regras, né, de forças físicas para cada partícula e elas interagem a partir dessa especificação para criar um fluido que seja realista, certo? Então é possível fazer isso. Isso aqui é um exemplo com L-Systems. Eu não vou, enfim, não vou clicar nesse link, mas vocês podem ver nesse link, caso alguém tenha curiosidade, mais do passo a passo de como ele gera isso. Mas a ideia é que ele não usa shape grammars aqui, ele usa L-Systems, que é um tipo de gramática um pouco mais simples e bem poderosa também. Dá para fazer algumas estruturas interessantes. Esse aqui é um exemplo que eu acho interessante também trazer, só para vocês pensarem um pouco em como é possível especificar construções, por exemplo, a partir de regras, esse tipo de coisa. Aqui ele está mexendo em um conjunto de parâmetros, e esses parâmetros remetem a, a base, né, da catedral, e a partir disso ele consegue criar a catedral proceduralmente. Então, vocês podem ver dessa forma aqui como é possível criar a partir de um conjunto de regras definidas. Vocês veem que existem cores distintas aqui, né, para contar, né, partes específicas da catedral. Eu não sei exatamente o nome dessas partes, mas há um nome e é possível controlar isso. Aqui ele está trabalhando nas janelas, nos vitrais, na estrutura, né? Então é bem interessante e o que é possível fazer com essa aplicação. Em particular, nessa aplicação, ela é bem específica para as catedrais, né? Vocês podem ver perceber que naquela aplicação que eu mostrei anteriormente, o, em que é construído o castelo, esse tipo de coisa, que é um pouco mais livre, aqui já é um pouco mais específico, né? Mas, enfim, ainda é geração procedural e é bem interessante para arquitetura, por exemplo, esse tipo de coisa. Esse aqui é um exemplo que eu achei interessante. Ele tem um conjunto de objetos base e a partir desses objetos base consegue criar umas cenas bem interessantes. Isso aqui acho que é um plugin, não lembro, uma extensão, não sei o termo correto, mas é um addon que se coloca lá no Maya para criar isso, pelo que eu tinha analisado, tá? Então, assim, se for uma visão geral do PCG, eu trouxe mais, principalmente cenários, porque esse é o foco da apresentação, mas isso não se limita só a cenários, tem diversos outros campos, tá? Então, eu encorajo vocês a pesquisarem outros campos se for de interesse de vocês. Em particular, agora, eu vou falar um pouco das técnicas do PCG, né? As técnicas utilizadas. Eu não vou entrar em detalhes, vou só dar uma passada por alto, mas é interessante que vocês entendam elas. Por exemplo, é possível criar um conteúdo de forma procedural a partir de algoritmos evolutivos, aqueles algoritmos, por exemplo,
que você tem sequências de DNA e faz o cruzamento de indivíduos, aí tem aquela etapa de crossover, etc. Dá para utilizar algoritmos evolutivos, tem autômatos celulares também, diagrama de Voronoi, fractais, os grafos também. Os grafos, em particular, é uma abstração um pouco mais genérica, né? Mas, enfim, também dá para fazer. Gramáticas e, enfim, outras técnicas. Se vocês tiverem curiosidade em alguma dessas aqui que eu citei, vocês podem olhar nesse link aqui que eu coloquei. Esse link é bem interessante. Eu vou até abrir ele para vocês aqui. E nesse link é possível ver alguns conceitos interessantes sobre geração procedural, enfim, por exemplo, cavernas. Eita. Ele fala algumas referências para a geração de cavernas, enfim. Tem diversos conteúdos relacionados à geração procedural e eu encorajo quem tiver interesse no assunto a dar uma olhadinha. São mais... tem bastante conteúdo acadêmico também, então é bem bacana. Tá. Em particular, nós vamos falar de gramáticas, certo? E dentre as gramáticas, dois exemplos interessantes são L-systems, que são gramáticas que possuem uma especificação bem simples, diga-se de passagem, e elas têm um poder bem interessante, mas elas trabalham muito com blocos de repetição, certo? E tem as shape grammars, que são as gramáticas convencionais que a gente aprende em disciplinas de ciência da computação, ou enfim, por fora. Mas a diferença dela para as gramáticas normais é que essa shape grammars ela vai utilizar formas ao invés de símbolos, né? Mas isso vai ficar mais claro no decorrer da apresentação. Falando de shape grammars especificamente, vou primeiro definir o que são shape grammars. Não acho necessário saber o que é uma gramática de fato para entender isso, tá? Então, caso você nunca tenha visto esse conceito do que é uma gramática, tenta focar mais no que eu vou explicar aqui agora. E se você já sabe o que é uma gramática, você tenta fazer um paralelo com o que você já conhece para facilitar um pouco o decorrer da apresentação. Então vamos lá, sem mais delongas. Uma shape grammar, ela define um conjunto de regras que permite criar novas formas a partir de alguns conjuntos, certo? Esses conjuntos finitos são de formas iniciais, marcadores e regras de geração. O que é isso, né? As formas iniciais elas vão ser utilizadas para que a gente componha formas mais complexas, certo? Os marcadores são formas que vão existir durante o processo de geração de formas complexas. Porém, esses marcadores eles serão substituídos no processo de geração por outras formas básicas, enfim, por um conjunto de regras. Ou melhor, por um conjunto de formas ou formas já concatenadas. E também temos as regras de geração, que são regras que vão, por exemplo, pegar marcadores que estão nas nossas formas no processo de geração e substituir por outras formas. Enfim, né? Eu vou trazer um exemplo mais claro sobre o que eu quero dizer. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser uma especificação mais técnica, né? Então, nessa referência é possível vocês olharem a primeira definição de um shape grammar. Mas vamos tentar analisar isso de uma forma mais prática. Então, nós vamos utilizar um conjunto inicial de formas. Essas formas são esse retângulo, esse círculo, esse quadrado, né? Embora esteja inclinado a um quadrado, esse triângulo e esse mais. Nós vamos ter marcadores. No meu caso, eu especifiquei esse desenho como um marcador. E observem que, a partir do que eu falei, as formas que a gente vai gerar a partir dessa gramática são formas compostas dessas formas
e em nenhum momento vai aparecer essa forma. Ela vai servir apenas como um guia de substituição. Aí nós vamos ter regras. Por exemplo, essa aqui é a regra S, né, que é o start, a regra inicial. Então, eu vou começar a partir daqui e vou gerar alguma coisa. E a gente pode especificar um conjunto de regras. Outras regras, no caso, aqui temos uma R0, que a gente vai ter esse retângulo com um marcador nesse sentido, e o que ele vai fazer é remover o marcador. Certo? Ok. Então, vamos analisar essa gramática. Tudo bem? Aqui nós temos as nossas formas iniciais, nós temos o nosso marcador e vamos analisar essas regras aqui com um pouco de calma. Nós temos a R0, que ela vai pegar uma forma que tem o marcador e vai remover o marcador. Nós temos essa R1 que vai pegar essa forma e vai adicionar um retângulo rotacionado 90 graus. Tudo bem? Temos essa regra que vai jogar o marcador para um retângulo interno. E, enfim, temos outras regras mais específicas, não vou entrar em muitos detalhes, mas espero que vocês estejam entendendo como essas regras são especificadas. Então a gente vai ter a regra, melhor a gente vai ter uma forma básica, vamos ter um marcador e um resultado a partir disso. É importante que existam marcadores no lado direito, certo? Ou melhor, no lado esquerdo, desculpem. E no lado direito não precisa ter. A existência de marcadores no lado direito quer dizer que você vai aplicar mais regras em cima disso. Né? Resumidamente é isso. Então, como seria um exemplo de... O que, que eu posso fazer com essa gramática? Né? Então, eu começo a partir dessa regra S, start, ok? E a partir de um conjunto indefinido, enfim, um conjunto que eu não conheço, de derivações, eu consigo construir essa forma mais complexa a partir disso. E a partir dessas regras. E a partir dessa forma. Desse conjunto de formas. Basicamente, essa é a ideia. E como a gente faz isso? Vamos lá, passo a passo. Então, eu tenho a forma inicial, que é a regrinha S. A gente vai selecionar. No caso, essa seleção ela é arbitrária. Tá? Enfim, o software vai escolher arbitrariamente qualquer um das formas elegíveis para se aplicar alguma transformação, tá? Eu escolhi em particular essa aqui, mas poderia ter sido essa e poderia dar o mesmo resultado e poderia dar resultados diferentes, tá? Então, fiquem cientes disso. Mas nesse exemplo, eu escolhi essa daqui, identifiquei isso como um objeto que pode ser utilizado nas seguintes regras, nessa regra e nessa regra, né? Tá, mas aqui tá apontando para a direita e isso aqui está apontando para a esquerda, não tem problema, né? A rotação a gente não leva em consideração. E nem escala também. Então, se fosse um objeto maior, também daria certo. Então, pronto, eu pego isso aqui, aplico a regra 1 e obtenho isso aqui. A partir disso aqui, eu detecto essa forma, né, e rotaciono ela a 45 graus, certo? Observem que a forma rotaciona é o marcador não, tá? Isso é um detalhe importante. Qual foi a R3? Acho que faltou a R3 aqui. Mas a R3 ela faz isso, tá? Eu acho que eu acabei esquecendo de colocar a R3 aqui. A R3 ela pega um objeto e rotaciona 45 graus e mantém a direção do marcador. Ok, a partir dessa forma, ele detectou esse quadrado e aplicou a R4, que é essa daqui, coloca um círculo em volta, certo? A partir desse quadrado e dessa forma, que é a única forma que ele vai reconhecer seria R5 ou R4, né? Ou melhor, isso aqui é antiga, desculpa. A partir disso aqui de novo, tá? Ele começou daqui e mesma coisa daqui de novo. Ele aplicou R5 e fez essa forma maluca aqui, que divide, enfim, passa duas diagonais nesse quadrado, né? E duplica esses marcadores. A partir dessa regra aqui, a gente pega, no caso ele identificou esse objeto, e esse objeto pode aplicar R6, por exemplo. Aí a gente cria
tira o triângulo, né? Foi o que eu tentei expressar nessa anotação. A gente apaga o triângulo, apaga o marcador e vira somente um quadrado. Então, nesse caso, esse triângulo some e vira só o quadrado, né? No caso, esse triângulo existe por causa do quadrado de baixo, mas, enfim, virou esse retângulo, né? Tá. Aí, a forma que foi encontrada foi somente o marcador sem nada. Aqui. Poderia ter sido outra, poderia ter sido esse triângulo aqui também. Esse triângulo com marcador, mas ele é um exemplo, nesse exemplo de execução, eu supus que não tinha, que ele pegou somente isso aqui, né, o algoritmo, pegou o marcador e ele pegou essa regra aqui, que substitui o marcador por um círculo e foi isso que ele fez, substituiu por um círculo. E por aí vai. Agora vamos para esse quadro. Aqui não tem mais nenhum marcador, certo? Então as gerações acabaram aqui. Vamos para cá. Aqui eu vou fazer um passo mais simples para não perder muito tempo. Mas a gente pega esse quadrado, aplica essa regra R2. A partir desse quadradinho aplica a R1, certo? A partir desse marcador aplica a R7. E pronto. E acabou a nossa geração, certo? Então, recapitulando, uma shape grammar, ela é uma gramática, certo? E como toda gramática, ela vai possuir um conjunto de símbolos terminais, de variáveis e regras. Os símbolos terminais, no caso, são nossas formas iniciais, são as formas que as nossas construções serão feitas, né? Nossas formas mais complexas serão compostas de formas simples. Nós vamos ter os marcadores, que funcionam como as variáveis, que eles vão ser indicativos de regras a serem selecionadas no nosso processo, e as regras elas justamente pegam formas e transformam em outras, vamos dizer assim, certo? A escolha das regras é arbitrária e a escolha dos objetos em que nós vamos aplicar as regras também é arbitrária, tá? Só para deixar isso claro. Todavia, essa especificação, né, de gramática, ela não é muito simples de especificar, né? Eventualmente, as gramáticas podem crescer um pouco a partir dessa especificação que eu mostrei exatamente agora, que nós temos marcadores, formas, etc. Então, alguns autores eles definem shape grammars de uma forma um pouco mais simples, sem tanto rigor, vamos dizer assim. No caso, alguns autores não definem marcadores. Desculpa. Eles não definem marcadores. As regras elas podem substituir formas que não foram especificadas como iniciais. No caso, a gente não tem marcador, a gente tem um conjunto de formas, a gente identifica uma forma, já substitui, não precisa ter um marcador para substituir, por exemplo. E por essa razão elas seriam geradas infinitamente. Então a produção de formas ela finaliza arbitrariamente. Ou o algoritmo conta um conjunto de iterações e para, ou o design especifica, ou gere até 10 iterações e para. Então, por exemplo, aqui nós temos uma forma inicial, nós temos uma regra, e o que ele pega vai pegar um quadrado e vai duplicar o quadrado e girar 90 graus. Observem que não tem nenhum marcador aqui. Pegou o quadrado, duplicou. Quadrado não, desculpa, é retângulo. Pegou esse retângulo aqui e duplicou. Aí ele pegou, deixa eu ver, esse retângulo aqui e duplicou. Pegou esse retângulo aqui, duplicou, pegou esse retângulo aqui, duplicou. Ele poderia repetir esse processo infinitamente. Pegaria esse retângulo aqui e duplicaria. Observe que isso aqui vai ao infinito, né? E é por isso que eu disse que essas gramáticas aqui, elas são finalizadas de forma arbitrária, né? Ou o algoritmo chega em um ponto que ele para, ou o design especifica, eu quero tantas iterações. Ou eu quero tantas iterações até que a forma possua uma determinada propriedade, mas aí já é uma coisa extra que não está na gramática, é você enquanto programador que vai especificar, ou você enquanto design, enfim, o que quer que seja. Enfim, aqui outros exemplos de gramáticas não, desculpem, de designs geráveis a partir dessa gramática, observem formas bem distintas. Então, é mais ou menos essa ideia de shape grammar. Só para detalhar mesmo aqui, né, para não deixar passar batido eventuais dúvidas em relação a essas duas gramáticas, coloquei lado a lado alguns comparativos entre shape grammars que eu defini no início e as shape grammars simplificadas,
que elas não levam em consideração essa definição inicial do Steam, tá? A ShapeGram ela tem um maior controle sobre as formas finais produzidas, porque a finalização do o processo de gerar formas, ele não depende de iteração, ele depende de você chegar numa forma final, então você tem um maior controle por causa disso. A especificação é um pouco mais complexa, né? Você tem que especificar mais regras para fazer a mesma coisa que uma simplificada faz, eventualmente, mas na maioria das vezes é. A produção de formas ocorre enquanto existirem marcadores, né? Então, havendo marcador, ele vai gerando até que não haja mais marcadores na forma que você está produzindo, e aí pronto, você tem uma forma final, uma forma complexa, etc. A shapegramma simplificada, as formas finais são mais diversificadas, justamente porque você pode parar o processo de geração do nada, né? Sei lá, atingir o número de interações e uma forma ali no meio não foi bem definida, acabou, por exemplo. A especificação é mais simples e a produção de formas é concluída de forma arbitrária, ou seja, o programa vai chegar a um ponto que ele vai cansar de gerar, sei lá, exceder a memória ou alguma coisa do tipo, ou a especificação do design, ó, gere até tanto, até que tenha uma determinada propriedade, o que nada impede que essa shapegram mais, a mais completa, ela também possa ter esse tipo de coisa, né? Você ter verificações de propriedades nos seus objetos, mas aí já não é da shapegram, é mais da aplicação que você está fazendo, que usa o conceito de shapegram, mas estende essa definição para que comporte a sua aplicação, tá? Tá, então eu falei de shapegram, de forma, mas as formas que a gente viu até então são formas bidimensionais. E não que não sejam interessantes, mas é um pouco limitado pensar somente em formas bidimensionais. Então eu vou introduzir um pouco das formas tridimensionais, certo? Uma forma, ela usualmente é composta por algumas propriedades. Ela vai ter um símbolo dessa forma. Esse símbolo, no caso, seria internamente lá no teu código, por exemplo, um elemento que identifica aquela forma, pode ser um objeto, pode ser um, um enumerator, pode ser uma string, enfim, algo que identifique sua forma é esse símbolo, vamos dizer assim. Ela também vai ter um escopo, que é os limites do objeto. Nesse caso, a gente tem esse cilindro e o escopo dele é essa bounding box aqui, certo? Vai ter a geometria do objeto, nesse caso é um cilindro. Vai ter o pivô seria o centro do objeto, certo? Nesse caso dessa geometria, o pivô está fora do objeto. Se nós fizermos operações de rotação nessa forma, a rotação será em torno desse pivô, por exemplo. Ah, mas uma forma pode ter mais de um pivô? Certo, se for do seu interesse, pode, mas aí você vai ter que tratar esses múltiplos pivôs dependendo da operação que você queira fazer, né? Parâmetros, e parâmetros. Parâmetros seriam informações extras daquela tua malha, da tua forma, no caso. Ah, e uma nota aqui que eu coloquei até para não esquecer, essa geometria que está aqui, ela não é somente a geometria da forma inicial, tá? Então a gente vai ter uma forma gerada a partir de um conjunto de regras, uma geometria bem maluca e a forma vai ser toda aquela geometria maluca gerada e o escopo vai ser o bounding box da geometria inteira, por exemplo. Entendeu? Então, é interessante ver isso aqui. Tá, então, a partir disso que nós vimos, nós entendemos até então o que são shapegramas, como visualizar as formas nas shapegramas, mas como é que a gente cria de fato coisas úteis para as nossas aplicações a partir de shapegramas? Então eu trouxe um exemplo aqui desse trabalho aqui que é bem interessante. Recomendo a leitura caso alguém assim tenha mais curiosidade do assunto, queira se aprofundar mais, é bem interessante mesmo, é bem prático, né? E um exemplo que ele coloca é esse aqui, né? Ele quer criar uma fachada e para fazer isso ele começa a pensar em termos de subobjetos, subestruturas que essa fachada vai ter para ir definindo
regras, formas, etc. Para justamente criar isso aqui de forma procedural. Então ele quer criar várias fachadas. A partir de uma ele pega uma especificação e consegue criar mais. Como ele faz isso? Primeiro ele tem que visualizar isso em termos de regras, de formas, esse tipo de coisa. Então ele pega uma estrutura vertical e divide em faixas inicialmente. Então a gente vai ter alguns blocos aqui. Esses blocos são de cada andares, esse aqui é dessa partezinha aqui, né? E isso aqui é da entrada, né? Da entrada do edifício. Pronto. Então pega a fachada, tem os pisos de cima e o primeiro piso, o primeiro andar. E aqui tem essa arestazinha, certo? Tá. Ele especificou isso a partir dessa regra, certo? Lá numa linguagem específica de shape grammars que ele trata. E para fazer isso no software dele, é necessário escrever essa regra aqui, por exemplo. Tá? Aí, top floors é o nome de uma regra e ele define o top floors como sendo uma subdivisão de 4 floors, certo? Então, observe que a gente vai numa abordagem top-down, a gente pega uma estrutura macro e vai detalhando os pedaços. Então, aqui nós temos o top floor, vai virar uma sequência de andares, o andar vai ser uma sequência de tiles, um tile, aí ele já vai ter uma estrutura mais interessante que remeta a janela, né? Então ele faz parede, parede e coluna lá da janela, parede, parede, e assim ele vai especificando, certo? Então observem que o processo de design de uma shapegramma é você pegar um objeto do mundo real e você tentar ver ele em formas de regras. Aí você pode ter duas abordagens para pensar. Você pode ter uma top-down e uma bottom-up. A top-down seria você pega estruturas maiores e vai subdividindo elas até as estruturas finais. Ou você pode pensar bottom-up a partir das estruturas iniciais, tentar definir o todo. Também tem essa forma. Às vezes um é mais fácil que o outro, depende um pouco da sua criatividade eventualmente. Ok? Tudo bem. Existem um conjunto de operações elementares sobre formas, elas não são obrigadas a existir, mas elas auxiliam muito o trabalho. Na verdade, o conjunto elementar de formas vai ser o design que vai definir o que ele acha interessante ou não em termos de forma para as aplicações dele, mas na literatura as mais utilizadas são essas daqui. Inserir objetos, transformações, e com transformações eu quero dizer movimentar um objeto, rotacionar, escalonar. Extrusões. Extrusões seria você pega. Deixa eu ver como eu posso explicar isso. Você tem um segmento, uma face, certo? E aí você cria uma geometria a partir daquela face, né? Então você cria uma extrusão dela. Centralização, seria simplesmente centralizar o objeto, dividir o componente. Aquele exemplo, esse exemplo aqui, né? Que seria dividir o componente. E subdivisão, enfim, várias operações aqui que a gente pode fazer sobre formas. Algumas propriedades das shapegramas, elas são escaláveis, então se a gente quiser adicionar novas regras, a gente pode sem grandes problemas. Elas são compactas, ou seja, elas conseguem descrever um conjunto imenso de formas de uma forma muito compacta, porque elas são especificações de regras e formas iniciais. Então a gente precisa especificar as formas complexas. Então, por exemplo, tendo todo o motor da minha gramática, né, que são as formas iniciais e as regras, se eu tiver a seed, o número inteiro lá que eu vou passar para o gerador aleatório da minha gramática, só com aquela seed eu consigo ter toda aquela construção, somente com o valor inteiro, por exemplo. Então, elas são bem compactas nesse sentido. Elas são flexíveis, porque você pode alocar uma regra de um canto para outro, e etc. São reutilizáveis, você pode ter sub-regras, por exemplo, para aquela que define uma janela, e você pode utilizar em diversas outras gramáticas. E elas são descritivas, por quê? Porque elas descrevem como será a forma da natureza, como será a natureza das formas enfim, da tua linguagem, né? Não queria usar esse termo, mas seria isso, né? A linguagem seria o conjunto de estruturas geradas a partir daquela gramática.
Tá, aqui eu coloquei uns exemplos de sistemas de modelagem procedural, mas a título de curiosidade, não vou me ater muito, mas a gente tem o CGA Shape, o City Engine, o Generalized Grammar e o CGA++. Se vocês tiverem interesse em soluções já prontas para resolver esse problema, recomendo a pesquisarem um pouco sobre esses sistemas, eles são bem interessantes. O próprio link que eu recomendei a leitura, que descreve aquela fachada do prédio, ele também fala um pouco desses sistemas, então também recomendo, caso alguém tenha interesse. Esse aqui é outro exemplo de Shape Grammar que é possível construir. Eu trouxe esse exemplo mais para vocês pensarem no ponto de vista do designer, certo? Eu não sei muito bem quem está assistindo esse vídeo, se é um programador, se é um designer, enfim, o conhecimento, o conjunto de conhecimento prévios que você tem, mas em termos de pensando que o usuário daquela gramática vai ser um designer propriamente dito, né? Então, é interessante pensar em formas simples de especificar uma, enfim, um conjunto de estruturas. Então, aqui poderia ser, aqui é a especificação, uma especificação mais tradicional na literatura, que é em texto, e aqui seria uma especificação em grafo, que esse artigo ele trata disso, e é bem interessante, então recomendo leitura caso alguém tenha interesse. Mas eu trouxe mais para que vocês pensem em formas de fazer com que o seu processo de geração seja mais produtivo, né? Então é mais por esse sentido. E isso aqui que eu trouxe, né, de programas baseados em grafos, foi mais para a gente tentar tirar um pouco dessa ideia de texto, e pensar em outras formas de construir, de representar nossa gramática que sejam mais amigáveis ou mais fáceis, mais intuitivas, etc. É interessante pensar nesse tipo de coisa, tá? Ok. Bem, eu falei muito, não mostrei nada ainda, né? Mas agora eu vou, enfim, falar um pouco de shape programas em Unity especificamente, tá? Eu trouxe um exemplo de código abstrai, uma linguagem desse código, ela não é importante, ela não é nem C Sharp, mas é mais uma forma que a gente pode ter de abstrair a ideia de uma forma e do motor da shape grammar, ou seja, o que vai gerar as formas da nossa gramática, tá? Então a gente vai precisar de uma shape, uma classe shape, que ela vai ter um símbolo, vai ter uma posição, né, um vector 3. Ah não, eu coloquei no próprio Unity, tá? Isso aqui tá equivalente às anotações do Unity, tá? Vector 3 para quem não está familiarizado com Unity, é uma classe que ela já abstrai é um vetor que tem 3 coordenadas, né, basicamente. Não vou enrolar muito aqui não, mas é isso aí. E tem uma série de métodos interessantes que já dá para fazer com esse vector 3. Aí, posição, rotação, escala. O certo não seria vector 3, seria quaternio, mas, enfim. A gente teria um pouco para dizer se é um símbolo terminal ou não. Um pivô, que seria a coordenada do elemento, do elemento orientador do meu objeto e a malha propriamente dita. E a ideia é que a gente pegue uma lista de formas, uma lista de regras, e a partir de um conjunto de interações, então já estou imaginando mais aquela gramática mais simplificada, a gente vai fazer, enquanto as interações não forem batidas, a gente vai ver para cada forma que está na nossa lista de formas, a gente verifica se é um símbolo terminal. Ou melhor, se não é um símbolo terminal. Se for um símbolo terminal, ok, tanto faz. Se não for um símbolo terminal, quer dizer que precisa ser feito um processo em cima daquela forma ainda. Então a gente vai adicionar na nossa lista de formas uma forma a partir de um método que vai aplicar uma regra aleatória. Então a gente vai ter esse conjunto de regras, ele vai pegar essa forma, vai devolver uma forma a partir de regras aleatórias que casam com essa forma e adicionar em shapes. E ele vai remover esse S aqui porque eu já tratei ela. Basicamente isso. Ok, agora eu vou trazer para vocês uma demonstração sobre, enfim, de shapegrammers. Esse aqui é um vídeo que eu tinha feito há muito tempo atrás, que é uma shapegrammar bem simples, que é para mostrar como é possível implementar uma shapegrammar
no Unity, certo? Então, de forma bem resumida, eu vou ter um conjunto de prefabs, certo? O que é um prefab? O prefab é um objeto que já tem associado uns componentes nele, e esse prefab é basicamente uma instância de um objeto que está salvo de tal modo na memória, enfim, é um objeto, né? Que eu posso replicar ele quantas vezes eu quiser, porque ele já está todo configurado, né? Basicamente. Então, isso é um prefab. Um objeto que já está configurado, eu posso instanciar ele quantas vezes eu quiser. E essa shapegram em particular é uma shapegram que ela só trabalha com transforms, né? Rotação, orientação em escala e instanciar objetos. Não trabalho com extrusão, esse tipo de coisa. Era uma ideia bem simples. Daí, o nosso prefab vai ter um conjunto de objetos filhos, que são as sub-regras. Então, pensa que esse prefab é uma regra, F1 seria o floor 1, floor 2, floor 3, e cada um dele tem uma especificação específica, de regras. Aí a gente tem aqui, por exemplo, esse OP, que é uma operação, que ele vai chamar esse script de regra, e vai aplicar essa regra em walls. No caso, esse rule, ele instancia o objeto, basicamente. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ah, sim, tem um código. O código disso aqui é surpreendentemente muito simples. Literalmente no start a gente vai executar todas as regras que precisam ser executadas. E é isso. Não tem muito mistério não. Um código bem simples só para mostrar como as shapegrammars são fáceis de ser implementadas e utilizadas. Então, por exemplo, é bem limitado as formas que eu criei aqui porque eram exemplos mais didáticos. Mas quando eu aperto a tecla espaço, né, eu recarrego a cena e fico gerando novas formas. Então você vê que são formas que vão sendo geradas aleatoriamente toda vez a partir de especificações. Eu vou colocar esse vídeo na descrição e no link da descrição desse vídeo tem um link para o meu repositório em que eu disponibilizo essa gramática especificamente. Então, se alguém quiser dar uma olhada de como foi implementada, eu recomendo, ficou bem bacana. Tá? Mas, bem simples, mas dá para fazer bastante coisa. Tá? Tá, agora eu vou mostrar um exemplo de uma gramática um pouco mais recente que eu desenvolvi, certo? Esse aqui eu não tenho um repositório ainda porque na verdade ela não está nem concluída ainda, mas o que tem nela já é suficiente para mostrar para vocês, certo? Como essa gramática funciona. Eu vou perder um pouco mais de tempo aqui na explicação dela porque eu acho que vale a pena, ela é um pouco mais completa. A gente vai ter um conjunto de regras, tá? Deixa eu só ver qual que é a inicial. Eu acho que é essa daqui. É essa daqui. A gente vai ter um conjunto de regras, Shape Grammar Rule, tá? Em particular, essas regras são operações, mas, enfim, dá para abstrair isso aí. E ela tem um conjunto de parâmetros, tudo bem? Então, por exemplo, eu quero saber se essa regra ela vai ter esse debug como true. Se tiver como true, ele vai mostrar uns elementos de depuração, e se não, não vai mostrar, por exemplo. Eu quero saber se essa regra ela aceita colisão ou não. Então, um problema da gramática que eu mostrei naquele vídeo é que ela não tem tratamento de colisão, essa aqui já tem. Ao executar a regra, eu destruo o objeto ou não. Porque às vezes o objeto que vai executar uma regra, ele é um objeto que ele vai servir só para aquilo e não vai ser mais útil. Depende da forma que você fizer o design. Então, para esses casos, eu habilitei isso para evitar lixo na memória. Isso aqui é a hierarquia dos objetos gerados. Então, os objetos gerados eles vão ser vinculados a quem? Ao pai que gerou, eles vão ser agrupados por tag, por root, por lay, enfim, tem algumas formas aqui que eu coloquei mais para a organização dos objetos, nada muito relevante. Tá? Aí esse executed é uma variável que basicamente diz se aquela regra foi executada ou não. Tá? Seria equivalente a remover da lista das shapes no pseudocódigo que eu mostrei lá. E eu coloco uma série de métodos que vão ser sobrecarregados, ou melhor, sobrescritos. Então tem o GameObject, ou melhor, tem o execute, né, que ele vai executar aquela regra, e ele vai retornar um GameObject, vai ser o objeto gerado a partir da regra. Tem o finish execution,
que é o seguinte, ele já tem implementação padrão, mas eventualmente você não quer, por exemplo, que um objeto executado, quando ele executa uma vez, ele já seja marcado como executado. Você quer que esse objeto seja executado 5 vezes, por exemplo, para que ele seja marcado como executado. Então você, enfim, estenderia essa classe, né, criaria uma classe filha aqui e sobrescreveria esse método aqui, tá? E aí você poderia especificar isso. Isso aqui não é necessário na Shape Grammar, mas isso aqui é o que dá mais poder ao designer. Então, com isso aqui a gente pode criar condições. Por exemplo, a gente cria um conjunto de regras e se tal regra for criada, eu posso fazer tal coisa. Então, sem esse método aqui, a gente executa e depois que executa, está executado. O executed fica true e acabou. Com isso aqui eu posso ver, eu mantenho aquela forma lá na minha gramática e na minha lista de regras que vão ser executadas, né, de formas que vão sofrer aplicações de regras, vamos dizer assim. E aí eu verifico, por exemplo, se uma condição foi satisfeita ou não, eu dou o executed como true ou não. Entendeu? Então dá para condicionar a execução de regras a partir de outras, sobrescrevendo esse método. E foi justamente por isso que eu implementei isso, só para isso, mas isso já dá um poder muito grande para a nossa gramática. Aqui tem alguns métodos mais simples, né? Esse aqui é um método de reset transform, que a gente vai resetar a posição, rotação, esse tipo de coisa, para objetos que vão ser vinculados ao pai. Esse draw axis aqui é mais um método de depuração, que é para desenhar aqueles eixos, né, x, y e z com cores diferentes. E é isso, tá? Alguns exemplos de código aqui, mas deixa para lá. Então, isso aqui é uma regra. A partir de uma regra, a gente consegue criar algumas regras. Por exemplo, isso aqui é uma regra que instancia um objeto, tá? Essa daqui, group ruler. Essa aqui é uma regra que a gente vai ter uma lista de objetos e a gente escolhe uma regra que está naquela lista para ser executada, por exemplo, enfim. Tá, mas, ok, eu já dei uma passada por alto. A última coisa que eu quero falar antes de mostrar isso aqui funcionando é da nossa Shape Grammar Start, que é a nossa regra inicial, que ela não é filha de Shape Grammar Rule, eu quis diferenciar por alguns motivos. E basicamente é isso, né? Ela vai ter um conjunto de propriedades, mas o que importa na verdade não é isso. Na verdade é isso aqui. Isso aqui é um script, né, de editor para essa start. Deixa eu mostrar aqui no Unity que vai ficar melhor. Por exemplo, eu tenho um objeto, certo? Isso aqui é um objeto que ele está associado a um shape grammar start e vocês estão vendo aqui alguns botões e tal. Então aquele script funciona mais para isso. E aqui a gente vai ver, por exemplo, eu dou uma seed, eu dou um conjunto de iterações, aqui uma lista de condições que, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. E aí, por exemplo, eu vou dar um randomize seed aqui, vou dar um start. Então, quando eu dei start, aqui ele foi criado um objeto, certo? No caso, o start rule eu seleciono aqui, certo? Quem quer start rule? Start rule é isso aqui. O que isso aqui é? É um group rule, ou seja, é uma regra que ele vai escolher aleatoriamente uma dessas regras. Ele pode escolher, por exemplo, don't rotate, ele vem para don't rotate. Don't rotate, ele vai instanciar esse ground forward. O ground forward é um símbolo, é uma forma inicial, então ele não gera mais nada, e por aí vai. Então é mais ou menos assim que funciona, naquela mesma ideia. Só que aqui eu estou trabalhando com Game Objects, não estou trabalhando muito com código, então eu já estou utilizando a própria interface do Unity para me auxiliar nesse processo de design, certo? Então pronto, aí eu vou colocar aqui Run Next Iteration. Está só um pouquinho claro. É porque está com um algoritmo aqui de... Enfim, deixa para lá. Mas vai ficar melhor quando eu aumentar a forma. Eu vou colocar Run Iterations. Tá. Vou colocar aqui umas 40 iterações, certo? Então, por exemplo, o que isso aqui faz? Aqui tem aquela regra do start, aí ele vai criando um conjunto de blocos, rotaciona e tal. E esse cenário aqui em particular, eu fiz ele mais como um desafio de colisão, né, para checar colisões.
Então, por exemplo, eu vou dar um run iterations aqui, para não travar o computador. Então, ele, com algumas iterações, ele consegue criar formas bem complexas, né? Em particular, eu criei essas escadas aqui mais para testar colisões em, enfim, todas as dimensões. A minha detecção de colisão ainda está um pouco rudimentar, diga-se de passagem. Ela está funcionando bem, mas não é muito eficiente, né? Eu tenho que melhorar isso, mas isso aqui fica para depois. O que importa mesmo é essa gramática. Então, a partir dessa especificação aqui, eu consigo gerar esse tipo de conjunto de regras, tá? Aqui tem vários métodos aqui que a gente pode trabalhar. Vou dar um clear aqui. Eu tenho esse start aqui, que é outra regra, que ele faz stairs. Isso aqui é uma regra muito interessante e muito simples. Deixa eu mostrar stair. O que é stair? Isso aqui é para criar escadas em espiral, certo? Então, se eu abrir aqui, eu vou ter um GameObject stair, eu vou ter um cubo que é a minha forma inicial, e vou ter esse GameObject que vai instanciar outra stair. Pronto, acabou. Observem aqui a rotação dele, ó, menos 30. Então, quando eu instanciar esse stair, ele vai instanciar já com essa rotação aqui, tá? Do pai que instanciou. Então, deixa eu voltar onde é aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um start e vou dar next iteration. Então, naturalmente, eu vou criando a minha escada, certo? Em espiral. Uma única regra consegue criar isso aqui, basicamente, tá? Bem simples, quis mostrar só para vocês verem como é interessante. Isso aqui é uma outra regra bem simples, eu também não vou entrar em muitos detalhes nela, mas... não, isso aqui era um teste, tá? Isso aqui é um teste, deixa pra lá. Tinha uma regra que eu tinha implementado aqui, mas eu não coloquei aqui, que ela criava um chão meio variante e tal. Mas é isso aí. Em resumo é isso. Essas formas que eu coloquei aqui, elas são bem simples, diga-se de passagem. Mas a ideia é que com essa gramática, a, a partir da criatividade do design, a gente consiga criar formas cada vez mais complexas que atendam nossas necessidades. Então, naquele exemplo inicial que eu mostrei lá do meu código, ali a gente estava criando casas. Naquele momento específico, eu não tinha preocupação de colisão, aqui eu já tenho. Então, assim, a gente pode, enquanto programador, ir melhorando isso, enquanto design, utilizar essas ferramentas para criar formas mais interessantes para os nossos cenários. Em particular, eu trabalho mais com essa parte de jogos, mas isso aqui pode ser estendido até em diversas áreas de aplicação, como mostrei há pouco, tá? Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre essas implementações. Se vocês tiverem alguma dúvida específica da implementação, do que eu fiz, de como eu tratei tal coisa, vocês podem, enfim, colocar nos comentários. Mandar um e-mail para mim também, não tem problema, eu vou colocar aqui minha informação até de contato aqui, tá? Eu acho que é isso. Em resumo, é isso. Bem, espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação. Espero também ter sido claro. Sei que eu dei um pouquinho de gaguejada aqui e tal, mas o importante é que vocês tenham entendido. Então, se algo não ficou claro, repito, vocês podem me mandar e-mail ou mandar aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima.